Olá! Hoje a Rota do Turismo tem o prazer de receber em nossos estúdios a presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, Lenora Horn Schneider. Ela que está falando com a gente sobre as dificuldades e sobre tudo aquilo que os turismólogos e profissionais de turismo têm enfrentado nesses últimos 2 anos. Lenora, inicialmente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu de estar aqui integrando, batendo papo contigo, Adriana Fagundes. Parabéns, primeiramente, pelo teu trabalho, né, por essa condução, né, de assuntos tão importantes e tão, neste momento, nessa tendência, né, desse crescimento que nós estamos no país. Eu acredito muito no turismo, essa é a minha bandeira de vida. Eu agora, dia 13 de agosto, agora, vou fazer 50 anos de graduada em turismo. Então, eu sou uma jurássica, né, nessa atividade e tenho muito orgulho de ser turismóloga, né, porque eu ingressei na comunicação e da comunicação fui para o turismo, depois eu fiz uma outra graduação, que é economia, e fui e sou, né, ainda uma servidora, né, do turismo em todos os âmbitos, eu acredito, sabe, nacional, regional e estadual, e amo muito a minha cidade, onde eu nasci, que é Porto Alegre. Que Mas, assim, delícia, né? eu te agradeço imensamente porque a gente vai aqui apresentar a nossa entidade, né, que eu tenho orgulho de estar na presidência, e essa entidade, ela vem, como eu já falei, por isso que eu falei dos 50 anos, mas 50 anos são 5 décadas, né, 5 décadas de atuação, e ela surgiu, né, a nossa profissão, exatamente pelo mercado mesmo, né? O mercado exigiu cada vez mais que a gente tivesse profissionais especializados para a prestação desses serviços, né? Então, eu iniciei essa graduação e me especializei cada vez mais, e assim somos os turismólogos. Eu quero dizer assim, eu tenho muito orgulho dessa rede que eu falo, que nós somos uma rede, né, nacional de profissionais de turismo que atuam em várias atividades, né, características, né, que a gente poderia dizer, atividades características do turismo, seja agências de viagens, na hotelaria, nas transportadoras, locadoras, órgãos oficiais de turismo, secretarias municipais. Estamos atuando também em espaços muito especiais e muito próprios para grandes eventos, né? Eu acho que nós temos turismólogos hoje atuando junto às assembleias legislativas, junto ao poder, né, tanto do executivo, do legislativo e judiciário também, né? A gente tem A uma profissão, atuação... a Uhum, profissão ela tem se ampliado bastante, né? Mas para as tem, pessoas para os turistas em si, qual a sim, diferença de turismólogo com guias de turismo? Ambos ok. podem trabalhar numa secretaria, num município, ou não? Cada profissional tem a sua função específica. Eu acredito que o bacharel em turismo, que é o turismólogo, que também pode ser na hotelaria, ele é um planejador, né? Ele é um analista desse cenário, ele faz um diagnóstico, ele inventaria, né, um destino, uma região, ele faz esse trabalho de fazer um prognóstico, inclusive, de futuro daquela região, quando essa região, ou esse destino, ou cidade, tem uma vocação para o turismo, tá? Então, existe uma diferença grande. Nós, turismólogos, atuamos juntamente aos guias de turismo, só que existe uma diferença de formação, né? Uma é nível superior e o guia de turismo ele é um nível médio, né? O profissional
técnico. Então, nós atuamos juntos, inclusive porque os guias são os nossos grandes parceiros para identificar, porque eles estão acompanhando os turistas, né? Eles acompanham o turista, ele é contratado por uma agência de viagem ou por uma empresa, uma organização, e ele faz esse acompanhamento representando essa agência de viagens, né? Ou empresa que seja que for. Porque, por exemplo, nós temos uma missão técnica, né? Uma missão cultural. Pessoas chegam ao nosso ao estado, ao destino, e eles vêm com uma função, né? Uma motivação, seja para trabalho ou para lazer, ou para simplesmente conhecer, né? Uma destinação, ou até para uma motivação familiar, né? Visita amigos e parentes. Esse profissional guia de turismo, ele tem essa função, né, de acompanhar. E nós, turismólogos, temos a obrigação de colocar ao mercado e às pessoas em geral da importância desse profissional guia de turismo nesse acompanhamento, porque ele faz toda uma formação, né? Ele normalmente tem mais um idioma, né? Ele também pode atender, ele pode ser um guia regional, nacional e internacional, depende da categoria, mas ele com certeza ele vai saber, e não numa emergência ou qualquer pergunta que o turista faça a ele, ele sabe a quem recorrer. Ele não precisa saber de tudo, né? Porque a gente não é difícil às vezes mas ele é preparadíssimo para representar, né, esse espaço, essa rota, fazer esse acompanhamento. E ele pode atuar tanto no Na aeroporto, né? prevenção também, né? Principalmente na prevenção. Na prevenção, exatamente. E eu atuei muito tempo também na parte da fiscalização, né? Então, nós, turismólogos, temos obrigação de dizer, né, aos gestores públicos da importância dessa atuação, né, dessa atividade de guiamento, e que ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser respeitada para poder entender melhor, porque realmente, né, o itinerário de uma rota ou de um roteiro, ele muda, ele é totalmente dinâmico, né? Sabemos que existe uma BR, né? Essa BR-116, por exemplo, né, que atravessa o nosso Brasil, ela pode estar modificada, porque ela pode ter alguns gargalos de construção, manutenção e tal, e esse guia tem que saber, porque ele pode ter que mudar o itinerário por alguma razão, né? Ou tem que fazer esperar mais tempo dentro do ônibus, do carro, enfim, onde ele estiver acompanhando. Lenora, Então, uma sim. atuação muito importante também do turismólogo, eu acredito que o turismo regional, principalmente, Sim. às vezes a cidade nem sabe que ela tem a vocação. E com esse profissional, ela vai descobrir a sua vocação turística. Então, você acredita que todos os gestores públicos, em suas administrações, eles deveriam ter esse profissional junto? Com certeza, com certeza. Cada vez mais eu tenho essa certeza e cada vez mais é necessário, porque ele vai atuar, o profissional turismólogo, ele vai atuar junto ao gestor de cultura, junto ao gestor do jurídico, né? Ele vai buscar a parte de infraestrutura e, principalmente, ele vai analisar essa oferta turística, né? Esse é o nosso papel. Identificando essa oferta, que às vezes não tem muito atrativo turístico, mas existe na localidade alguma história, né, que eu acho que é muito importante na cultura, alguma coisa que me leva a comprar ou a degustar alguma coisa importantíssima. Pode ser um vinho, pode ser um suco, pode ser algo
uma bolacha, que nós chamamos um biscoito, que tem identidade. Nós cada vez mais identificamos a importância dessa produção associada ao turismo, que não precisaria ter até um atrativo, mas se a cidade ela possui aquela que é básico, né? A hospedagem, a parte de alimentação e a parte da acessibilidade, nós atuamos principalmente na questão da sinalização turística e dessa facilitação turística, né? Então, esse profissional, ele realmente é muito necessário e nós, a BB Tour, estamos colocando a todos os deputados, ao Legislativo Federal, aos senadores, a importância e junto às entidades, que é o Fornatur, a Anseditur, né, que são dos municípios, a importância dentro do quadro, né, de técnicos, estar um concurso para o profissional turismólogo. Nem sempre ele é o secretário de turismo, né? Ele pode estar assessorando alguém também capacitado, né, diante de uma outra área, depende muito da gestão, né? Mas o turismólogo ele vai se adaptar a qualquer organização, tenho certeza de que eu estou te falando, porque ele tem essa paixão, né, de receber muito bem e de ter esse espírito da hospitalidade, né? E essa Perfeito. responsabilidade, né, Adriana? Sim. E como? E no Brasil, quantos turismólogos nós temos? Nós acreditamos que nós temos 180 cursos superiores, nós já tivemos muito mais, né? Já passamos, porque quando foi criado o Ministério do Turismo, que é novo, foi em 2003, né? Muita coisa nós atuamos, né? Nessa questão da roteirização, da regionalização, então existem vários programas de governo, né? E então hoje nós temos assim uma estimativa, vamos dizer, de uns 300 mil profissionais atuando, né? Mas com certeza profissionais de turismo nós temos mais de 1 milhão, com certeza, Perfeito. É um atuando, porque a mercado que gente cresce muito. cresce muito nesse Brasil e nesse mundo todo, graças a Deus, né? E afiliados dentro da BB Tour, mais ou menos Nós temos, quantos? nós temos 18 mil apenas, né? Nós estamos embaixo, assim, neste momento, mas é pouco, né? Mas nós temos as nossas seccionais nos estados. Por exemplo, nós temos seccional lá no Manaus, temos no Pará, no Amapá, no Piauí, no Ceará, né? Sergipe, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Santa Catarina, não Praticamente lembro em mais. todos os estados brasileiros. Nós ainda temos alguns gargalos, né? Porque ainda estão sendo criadas essas seccionais. Mas essas Ah, seccionais têm essa responsabilidade, sabe, Adriana? De sim. identificar, de captar os turismólogos, e nós fazemos parte dos conselhos, né? A gente representa, temos o assento no Conselho Nacional de Turismo, e nos conselhos estaduais e municipais, né? E além das instâncias de governança, é a nossa luta. Nós queremos, já tivemos o nosso cadastro, não conseguimos, desde 2006 a gente foi repassado o cadastro de nomes e é por isso que a gente perdeu muita coisa, sabe? Dessas informações, mas esse é um resgate que nós temos hoje, né? Nossa responsabilidade como presidente da entidade é identificar e valorizar cada vez mais esse profissional tão importante Sim. para qualquer E, cidade. e você acredita que a união do segmento no único canal é importante, Lenora, ou não? Cada um Como tem que assim? trabalhar no seu espaço. Quando a Não, gente fala assim, de unir todo o setor, a Rota do Turismo está trabalhando com essa visão, unir todo o setor dentro de um canal para estar facilitando a vida do turista. Você Uhum. acredita que isso é um caminho ou não? É um caminho, sim. Eu acho que eu só trabalho com integração, né? Eu trabalho com, assim como a gente fala de arranjos produtivos, a gente tem arranjos humanos, porque cada um de nós tem um saber, né? Cada um tem uma especialidade e eu acredito muito nisso,
sabe? E nós temos, inclusive, na nossa entidade, nós temos aqueles turismólogos que nós chamamos de provisionados, ou seja, pode ser um jornalista especializado, já te convido para entrar conosco na nossa entidade, né? Um engenheiro, um arquiteto, um advogado, né? Existe assim o biólogo, então todos conosco, né? O publicitário, porque a gente precisa dessa integração. Não existe hoje, a gente tem que pensar, né, nesse todo, né? E é aquela questão de todos somos mais fortes, juntos somos mais fortes. Com certeza é dessa forma que a gente trabalha. Eu acredito nisso também. E É. como que a Rota do Turismo pode estar auxiliando vocês nesse momento? Olha, vocês estão auxiliando já neste momento, né? Nos dando essa oportunidade da gente falar, né? Ter a voz do turismólogo. Eu acho que a gente poderia estar contigo nesse teu trabalho. Sempre com a participação, tu pode falar com qualquer um dos nossos presidentes, né? Das seccionais, professores, coordenadores de cursos, enfim, porque cada um de nós tem uma especialidade, né? Seja na organização, seja na eventos, outro na hotelaria. Então, são expertises, né? Realmente, o turismólogo é um profissional especializado e vai te ajudar, e muito. Eu E acredito assim, como? ó, como que nós vamos trabalhar juntas? Eu quero muito te trazer para a nossa entidade, eu acho que vocês podem estar também conosco no nosso site, né? Trazendo esse teu conhecimento e essa relação que tu tens com o trade turístico, né? E a gente pode estar junto. Com certeza, a Bebetur, nós estamos agora também no nosso Congresso Brasileiro de Turismo, que acontecerá em maio do ano que vem, 2024. Temos um fórum nacional, queremos muito que tu participe do Prêmio Mérito Talento também, que é um projeto que nós temos mais de 9 edições já, de 9 anos que a gente vem atuando. Agora, na BAV, nós vamos fazer essa premiação mas nós fazemos um trabalho junto com as entidades, porque a gente acredita que a BAV, a BH, a Brasel, a Segitur, Fornatur, todos têm indicações de profissionais, né, que a gente faz. Depois nós temos a nossa comissão, né, a nossa comissão julgadora, que vai analisar todo esse processo, né, esses currículos e essa atuação desse profissional, e é indicado um deles. E quem sabe, né, tu estás junto à Abrajet, Associação dos Jornalistas, Escritores de Turismo, estás nessa área de comunicação ou não? Sim? Não, como eu sempre trabalhei muito na assessoria de imprensa, Sim. então eu fiquei um pouquinho afastada. Com a pandemia, eu era muito focada no setor sucroenergético. E aí o setor quebrou com a pandemia, eu falei, agora? E aí uma coisa que eu sempre amei foi o turismo, foi aonde eu comecei a analisar o mercado e percebi naquele momento que o setor ele sofria muito, porque foi o primeiro a entrar em crise com a pandemia e foi o último a sair. Por isso que eu vim trabalhando todo esse segmento e hoje eu estou acompanhando mais de perto e fazendo todo esse trabalho. E conheci o Rio Grande do Sul através de uma mentoria que eu tive com o pessoal da Tecnopuc, que eu sou imensamente grata. Fiz a mentoria com eles, mas assim, eu era uma menina sertanezina do interior de São Paulo, junto com os meninos do Rio Grande do Sul, né? Então foi um aprendizado fantástico. Mas eu era da FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas, né, de São Paulo. E aí eu tô assim, hoje eu estou como Rotary, como algumas entidades, mas em associações nenhuma. Sim, mas a gente já vou te convidar. Nós vamos ter um stand agora no Festival de Turismo de Gramado. Pode estar conosco, a Rota do Turismo pode estar conosco no stand, né?
atuando ali junto conosco, a gente só agrega, Adriana, a gente não... o nosso objetivo não sei se tu É tens já união todo... mesmo, né? É a união, e se tu tens algum material já, alguma coisa que possa, tipo de uma coletânea de tudo que tu já fez também, acho que isso é super importante, né? A rota do turismo estar conosco, eu acho que sim. Sei, eu Eu penso dessa agradeço o forma. convite. Eu agradeço o convite. Já te convido para estar conosco na associação, na nossa rede, de maior rede de profissionais de turismo. E eu aproveito, então, e te convido Uhum. para estar participando conosco, que eu estou fazendo o lançamento oficial da Rota do Turismo. E Uhum. dentro da rota existem assim, eu estou contando a história de cada município turístico. Beleza. E eu estou procurando, inclusive, turismólogos para estar dando essa visibilidade para eles. E até, de repente, se um gestor falar assim, olha, eu preciso de um turismólogo, onde que eu vou encontrar? Vem na rota que vai estar vendo vários parceiros. Então, você pode abrir o convite para todos os seus profissionais. Quem quiser Maravilhoso. estar criando um vídeo da sua região, do seu estado, me mande, que eu coloco gratuitamente dentro do nosso site, para ele estar apresentando e, ao mesmo tempo, sendo a nossa vitrine, para estar mostrando esses profissionais dentro do nosso setor. Maravilhoso, excelente, excelente ideia. E isso nós podemos fazer realmente algo muito diferente contigo, né? Porque a gente Claro. vai valorizar o profissional, né? E ele tem que, eu acho assim, ó, seria interessante que seja um turismólogo. Eu te pediria assim, porque às vezes nem sempre o secretário é o turismólogo, mas ele tem Sim. assessoria de um turismólogo. E esse turismólogo, a função dele é exatamente falar sobre essa destinação, né? Sobre E o essa oferta. turismo regional, que ele é tão desconhecido, então eu quero apresentar. E nada melhor do que um turismólogo para estar apresentando essa região. Então, por Imagina, exemplo, no Rio Grande do Sul, eu sei que vocês têm o Delta do Jacuí, que sim, foi na época que eu fiz o trabalho, eu conheci um pouquinho. Mas nada melhor do que um turismólogo falar sobre a Delta do Jacuí. Como também é um turismólogo falar sobre Fortaleza, quais são as belezas, sem a gente tentar vender o hotel, a pousada, mas mostrar o que a região produz e no é, que aquilo enriquece aquele município. Porque, como você disse há pouco, e eu até te dei uma provocada, no Brasil, no ano passado, nós tínhamos 2.940 municípios turísticos. sim, Esse ano foi feita uma revisão desses municípios e esse número caiu. Então, quer isso, dizer, nós perdemos praticamente quase 400 municípios que tinham vocação de turismo e uhum, regrediu, foi para baixo. Como que a gente pode estar auxiliando? Porque eu quero que mesmo aquele município que não é turístico, Lenora, ele está próximo de uma cidade que quando tem bom, um evento muito grande, ele se torna uma cidade hospedeira, porque não tem capacidade de atender todo aquele público de última hora, de uma ocasião especial, e aquele turista, ele procura regiões para estar se hospedando. Então, quer dizer, o turismo, ele alavanca a geração de emprego e rendas, não só do município turístico, mas de toda a sua região e de todo o seu estado. com Então, certeza. vamos apresentar esses locais. Sim, imagina que nós temos, né, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 27 regiões turísticas, né? Sim. No nosso Brasil, tu imaginas o que nós temos de regiões? Só no Então, estado de São Paulo são 220, quer dizer, é muita coisa. é muita coisa. E nós temos a seccional, Adriana, aí, de São Paulo, que eu vou pedir que tu te aproxime, que tu fale com a nossa diretoria, tu vai amar o pessoal. São pessoas muito engajadas, muito lutadoras também, né, pela causa.
E se em cada município que a gente conversa, seja ele turístico ou não, quando a gente fala de quem somos, né? Quem somos e o que fazemos, a gente sempre recebe uma grande receptividade por parte das pessoas, dos gestores, porque às vezes eles nem sabem que tem essa vocação, né? Mas a gente, Sim. claro que a gente vai, né, Adriana, vamos valorizar e preservar aquilo que temos. Então, eu já te convido para estar conosco nesse nosso trabalho e já te agradeço imensamente essa oportunidade que tu vai nos dar, né? Porque nós não vai faltar turismólogo nem destino para conteúdo nós temos, né? E Então como, vai ser muito legal mesmo, viu? Lenora, e Uhum. para os próximos anos, como você vê o turismo brasileiro? Ascensão cada vez crescendo mais, ou você acha que ainda vai crescer bem devagar? Eu acho que, assim, ó, eu enxergo o turismo com um orçamento, né? Ele tem muito a ver, o turismo, com o orçamento. Destinação de orçamentos é importante para um governo federal, para um estadual, né, e municipal. No momento que existem os nossos conselhos municipais, que existe essa participação, eu estou lutando muito através do PPA, né, também, eu participei de várias reuniões em Brasília, defendendo para o Ministério de Turismo as nossas propostas, que é a criação de um conselho federal, uma lei de incentivo ao turismo, assim como existe para a cultura, um fundo nacional para o turismo, que a gente tem orçamento, para que a gente tenha essa valorização, porque o turismo ele depende muito, né, da infraestrutura, da estrutura existente na cidade. Ou seja, nós precisamos de sinalização, nós precisamos de segurança, nós precisamos de limpeza, né, junto aos atrativos e principalmente a preservação, né, disso. E quem faz essa parte de valorização são historiadores também, que podem ser os nossos turismólogos provisionados, os historiadores, os geógrafos, né, que conhecem na realidade, né, toda essa parte do meio, né, seja o meio ambiente, seja a natureza cultural ou imaterial, enfim. Então, eu penso assim, ó, que depende muito disso, depende dessa valorização, né? Como eu te disse, nós estamos nesse momento, né, de criação desse conselho, eu acredito, nacional, nós estamos muito unidos, as entidades, forçando exatamente isso, né? A nossa valorização dos Precisamos municípios. fazer o brasileiro respirar o turismo e saber da Exatamente. importância do turismo. E eu acredito que tudo isso começa na educação. A educação perfeita, a base é a educação. E também na questão do transporte, porque os grandes gargalos do nosso Brasil hoje são essas rotas, né, aéreas e os custos que temos, né? E a gente sabe disso, o quanto é difícil hoje o brasileiro viajar, né? Às vezes é mais fácil, é mais barato, às vezes ir para o exterior do que. Mas estamos trabalhando, né, nessa questão do geoturismo, dessa questão do turismo religioso, turismo gastronômico, esse turismo de fronteira também, que é muito importante, porque a gente precisa que essa demanda que está aqui do nosso lado, vizinha, né, venha para o nosso Brasil, por isso que eu digo assim, a gente precisa de orçamento também para poder divulgar lá, né, todas essas potencialidades que temos, e isso são custos, né? Tudo é uma questão de custo. Por isso é importante que o legislativo também aprove, né, e que repasse emendas também para que a gente possa trabalhar essa questão dessa roteirização, dessa regionalização de uma forma adequada e competitiva, porque nós temos que ser competitivos na América, né? Eu digo assim, América do Sul, né? O Brasil, dentro dessa imensidão, desse território maravilhoso que temos,
mas muito diferente, distinto, né? Porque às vezes a gente tem um interior rico, né? E temos interiores muito pobres nos estados, temos diferenças muito grandes. Aqui no Rio Grande do Sul me sinto muito rica, né, de estar aqui. Aí tu, com certeza, Adriana, tu também tens em São Paulo uma Sim. riqueza enorme, né? E São Paulo para nós é uma grande referência, né? São Paulo foi quando surgiu a nossa ABB Tour, né? Surgiu aí. Depois foram vindo os 77, na década de 77, 78, e foram surgindo os cursos por demanda dos empresários, porque os empresários não eram especializados. E o turista, cada vez mais nesse momento, né, exige qualidade do atendimento de prestação de serviços. Nossa, que aula que você deu, Leonora. Muito obrigada por tudo isso que você está nos ensinando e reforçando o nosso pensamento, porque eu acredito que o turismo é o que vai fazer com que o nosso país cresça cada vez mais. E a gente precisa dar voz, né, a tudo isso. E conte sempre com a Rota do Turismo, viu? O que precisar, nós estamos à disposição e eu sei que eu posso contar contigo. Pode sim, pode ser. Foi um prazer enorme participar e te trazer para a nossa rede, sabe? Eu tenho certeza, já vou falar para todos os nossos presidentes, né, da importância desse nosso projeto, viu? Passa a ser um projeto da Bebetur. Que bom, fico Adorei, feliz. eu Tem algo adorei. mais? Obrigada, eu fiquei muito feliz. Tem algo Tá. mais que eu possa estar esclarecendo para o nosso público e ajudando a Bebetur? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm que pedir, né, para ver, eu acho que cada vez mais conhecer esse profissional. O que eu peço é que as pessoas conheçam quem é o profissional turismólogo, né, que ele possa realmente exercer esse papel, né, de liderança junto a organizações, junto a projetos nos vários segmentos que nós temos, né, seja do ecoturismo, turismo de aventura, religioso, como a gente falou aqui, mas que procure e pergunte se ele é um turismólogo, né? Só essa pergunta já vale. Tu és um turismólogo, né? Essa pergunta Perfeito. é importante, porque se ele disser não, não sou, mas que bom, mas eu conheço alguém, então assim, ó, isso passa a fazer parte, né? Porque nós acreditamos que o agronegócio e o turismo são as grandes bandeiras do nosso Brasil, né? Sim, O agro principalmente o turismo de negócios. Exatamente, esse turismo de eventos, né? Então depende muito das estruturas, mas evento a gente com certeza sabe fazer, né? A gente realmente foi preparado. Eu acho que nós somos o único curso de graduação que tem essa disciplina de eventos, e isso é importante. Então, estamos junto com as Convention Visitors Bureau, com a BEOC, todas as entidades. Nós trabalhamos dessa forma, porque é agregando que a gente vai conseguir mudar, né? Eu acho que a gente está no momento de mudança, de diálogo, de percepção das coisas, e eu acho que assim é desse momento que a gente parte para essa carta, né? E temos uma carta também, uma carta à sociedade que nós fizemos no Fórum Nacional, que aconteceu em Natal, agora o ano passado, e onde a gente coloca. E essa carta é a nossa carta que pode ser divulgada, né, a toda a sociedade brasileira. É muito importante que nós tenhamos esse Conselho Federal profissional para que as atividades sejam, digo assim, normatizadas, que a gente tenha responsabilidade por essa prestação de serviço. Nós temos que responder e assinar projetos de importância, entende? O profissional ele foi preparado para isso, para desempenhar essa função. Bom, Apoiando, assessorando, analisando, diagnosticando, né? E principalmente divulgando, assim como tu fazes, Adriana, muito bem, através da Rota do Turismo. Muito obrigada, eu te agradeço imensamente. imagina, estamos aqui à disposição. E a nossa bandeira é: vamos
trabalhar com profissionais, porque só profissionalizando o setor a gente vai ter muito mais sucesso. E a minha bandeira da Rota do Turismo é sempre valorizar o turismólogo, valorizar o guia de turismo e valorizar principalmente aquela empresa que ela é responsável pelo seu turismo. Então, juntos é como você disse, juntos somos mais fortes. E a gente tem o Congresso agora Nacional dos Guias, vai ser aqui em Porto Alegre, né, em abril, final de abril, e depois o nosso congresso... Rio Grande do Sul é a menina dos olhos do turismo, porque vocês respiram o turismo, eu morro de inveja. Vocês estão a quilômetros de distâncias da gente, porque vocês estão olhando, vocês estão planejando, não para o amanhã, mas para daqui a uma década, vocês já estão à frente. E é isso que eu quero fazer com que os outros estados percebam a importância. Importante também a gente falar, Adriana, dessa Agenda 2030. Nós trabalhamos com os planos, né? Eu sou consultora também de turismo, e trabalhamos com os planos municipais de turismo, e a gente está afinado com a Agenda 2030 da ONU. Ou seja, se nós não cuidarmos desse nosso planeta, do nosso meio ambiente, né, dessa sustentabilidade que a gente fala tanto das organizações, a gente não vai para frente. E nós eu quero te desafiar, vamos buscar mais municípios, né? Porque às vezes é uma questão do gestor não ser da área, né? E não apresentar a documentação solicitada pelo Ministério do Turismo. Então, e por uma besteira, ele cai de patamar. Exatamente. Por isso a importância do turismólogo, né? E com certeza, eu sou apaixonada pelos guias de turismo, sou uma guia, também recebi como honorária deles, eu tenho essa titulação que me orgulha bastante, porque trabalhei muito com eles e abriguei muito a Associação de Guias aqui na nossa companhia Rio Grande de Turismo, onde eu trabalhei muito tempo. Então, os guias, a gente sempre trabalhou junto, certo? Eu falo que tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e são profissionais com áreas distintas, que todo mundo pode estar trabalhando e atuando em parceria. Lenora, muito obrigada, tá, pela tua disponibilidade desse horário, por estar atendendo a Rota do Turismo, e eu me coloco sempre à sua disposição. Qualquer novidade, liga para a gente, que nós estaremos sempre aqui. Então. Estamos juntas, Adriana. Obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus, viu? Obrigada, também. Abençoado o nosso trabalho.